Olá pessoal, aqui é o Matheus, sou criador no Mitra e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, que é o sobrescrever, a função de sobrescrever seleção. Quando a gente está aí no desenvolvimento de um projeto, o, o trabalho, né, o uso de seleções, sejam elas dinâmicas ou estáticas, em componentes ou em tela, em ações, enfim, ele é algo que é muito utilizado. Basicamente, todas as telas, ou quase todas as telas dos projetos que a gente desenvolve, ele vai ter algum tipo de seleção, alguma tabela ali, vai ter seleção. É quase certeza que, pelo menos uma vez, a gente vai usar isso no desenvolvimento de um projeto. E, em paralelo, é muito importante também a gente entender como que funciona essa feature aí, essa função de sobrescrever uma seleção. Às vezes eu tenho uma seleção numa tela e eu quero que a minha tabela que está naquela tela mostre tudo, todos os dados, independente da seleção que está aplicada ali. Então, aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre essa função de sobrescrever. A gente vai analisar ela aqui na tabela, na entrada de dados e também no source universal, para a gente ter aí uma visão de três componentes diferentes e como que cada um tem sua especificidade aí na utilização dessa função de sobrescrever, em específico nesses componentes. Então vamos lá, aqui eu criei uma tela e nela eu joguei um seletor de cliente, que é a dimensão que a gente vai utilizar, e joguei aqui também uma tabela e uma entrada de dados. Vamos começar pela tabela. Nela, ela é bem simples, o source. Eu coloquei o cubo counter de cliente para abrir a dimensão cliente, puxei ela na axis e puxei os seus pais aqui, os seus blocos relacionamentos. Nas opções, a gente tem somente aqui o mostrar todos ligados e também ordenação aqui para mostrar os clientes na ordem decrescente aí, um 2 3 4 na ordem crescente, na verdade. Um 2 3 4 5 e 6 para ficar bonitinho aqui. E aí, como que a gente vai analisar isso? Primeiramente, eu vou fazer uma seleção aqui. Já já a gente entra na entrada de dados. Vamos focar na tabela aqui primeiro. Fazendo uma seleção, a minha tabela vai comportar de acordo com a seleção. Então, selecionei o cliente João Marcos, vai aparecer só o João Marcos. Se eu selecionei a Gabriela Aparecida, vai aparecer a Gabriela Aparecida. E aí, como que funciona? Vou tirar aqui a seleção, o sobrescrever. Eu venho aqui nas minhas opções. Na minha seleção, eu vou colocar qual a seleção que eu quero que sobrescreva. Então, nesse caso, eu estou com uma seleção, um seletor de cliente na tela. Então, toda vez que eu usar esse seletor de cliente, vai filtrar tudo que tem na tela pelo aquele cliente que eu selecionei. Então, aqui na minha dimensão, se eu quero que o meu cliente seja, que eu sobrescreva o meu cliente, eu vou selecionar o meu cliente, a dimensão, vou deixar estática mesmo, e eu vou clicar aqui em sobrescrever. Na hora que eu dar o salvar aqui, e selecionar um cliente, a tabela ainda vai continuar trazendo todos os clientes, independente de qual eu selecione. A gente pode fazer um exemplo, por exemplo, testando com outro seletor. Se eu puxo um seletor de, por exemplo, cidade, e aí agora os seletores eles vão trabalhar em conjunto aqui. Se eu venho aqui e seleciono Bahia, por exemplo, Bahia, ó. Eu seleciono Salvador, por exemplo, não vai aparecer somente o Carlos Alberto. Por quê? Por causa da minha dimensão de sobrescrever. Então, quando eu trabalho com dimensões pi, no caso aqui eu iria selecionar só o Carlos Alberto, se eu não tivesse o sobrescrever ligado, ele vai trazer todas. Então, se eu desligar aqui o meu sobrescrever, desligar as seleções, pesquisar Salvador, ele só traz o Carlos Alberto. Se eu pesquiso Uberlândia, ele traz os três clientes de Uberlândia. E aí eu posso aqui também colocar para sobrescrever, né, as dimensões pais e tudo mais. Só que, porém, o mais utilizado é a de cliente, que é a filha. Porque eu fazendo uma seleção pela pai, ela se comporta de maneira também. Aí, traz todas. Então aqui, ó, posso ver que esses três aqui são da cidade Uberlândia, porém aqui na minha tabela ele traz todos por causa dessa seleção. Beleza, então vou tirar aqui a seleção. Falando agora do componente entrada de dados. O componente entrada de dados ele tem uma especificidade que ele precisa ter selecionado somente um aqui para funcionar.
Então, se eu seleciono o Gabriela Aparecida, por exemplo, vai abrir a cidade da Gabriela Aparecida, que é Uberlândia. Se eu abro o Carlos Alberto, vai abrir o Salvador. E assim por diante. Com a entrada de dados funcionando, porque no meu source eu só tenho uma linha. Se eu tiro o Carlos Alberto, no meu source ficam 6 linhas, que é o total de clientes, e ele não funciona. Porém, se eu coloco, eu faço a mesma coisa, venho aqui em seleção, coloco cliente, sobrescrever salvo. Na hora que eu selecionar o cliente, olha que interessante o que aconteceu. A entrada de dados não ativou. Por quê? Porque se eu abrir o meu source, eu vou ver. Não filtrou um cliente. Se não filtrou um cliente, eu preciso que no meu source aqui da entrada de dados tenha uma linha somente para ele ativar. Não ativou. Por quê? Porque não filtrou, não está com uma linha. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque o componente, dependendo do componente, o sobrescrever ele vai ter uma função, ele tem a mesma função, ele tem a mesma funcionalidade, porém ele gera algo diferente. Na tabela ele vai trazer todos os dados. No meu componente de entrada de dados, ele vai trazer todos os dados também, porém ele vai desativar, ele não vai fazer com que a entrada de dados seja ativada. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque às vezes eu estou trabalhando ali no fluxo, eu quero colocar uma entrada de dados e uma tabela, e às vezes eu vou querer colocar sobrescrever, porque eu tenho outra tabela, e essa outra tabela está respeitando o seletor que está na tela, e aí vai virar uma bagunça, porque eu já não sei mais o que que vai estar sobrescrevendo, o que que não vai, por que que a minha entrada de dados não está ativando. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente está usando essa função aí de sobrescrever. E o mesmo funciona caso eu rode uma ação e tudo mais, o sobrescrever também funciona da mesma maneira. Ele ignora a ação da tela, ele sobrescreve o que que você está mandando e ele vai executar aquilo. Então é uma função que é muito simples de ser utilizada, porém ela tem essas especificidades que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar travado aí no desenvolvimento do nosso projeto. Então é isso, pessoal. Um vídeo mais curtinho. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, vocês podem deixar abaixo. Até a próxima.